Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da web do Pastor Divaldo. Estaremos mais uma vez comentando a Escola Bíblica Dominical de Adultos. É o quarto trimestre, a lição é de número 2 e o título da lição é Para Ouvir e Anunciar a Palavra de Deus. Vamos fazer aqui um breve comentário dessa lição, servir como subsídio para você, estimado professor, que estará ministrando essa aula no dia 14 de outubro de 2018. Muito bem, nós temos aqui o texto áureo dessa lição, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bem, queridos. Este comentário está relacionado com o tema do trimestre, que são as verdades e os princípios divinos para uma vida abundante. E já estudamos na lição de número 1, que Jesus Cristo iniciou seu aprendizado aos seus discípulos sobre o reino de Deus, capacitando-os a serem suas verdadeiras testemunhas e os concitou a buscarem a sabedoria e as verdades espirituais profundas. E Jesus aplicou um método de aprendizado por parábolas. Então, nessa segunda lição, nós estaremos vendo, querido professor, que você poderá reafirmar junto aos seus alunos que, ao depararmos-nos com esse texto bíblico base para esta lição, que está relacionado ao Evangelho segundo escreveu Marcos, que é o capítulo 4, versículo 3 ao versículo 20. Trata-se da parábola que Jesus Cristo pronunciou aos seus discípulos, como a parábola do semeador. Esta é a primeira parábola proferida por Jesus aos seus discípulos, e que, num contexto geral do Evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos retrata Jesus como sendo o servo amado que ama aos pecadores. É o servo que veio anunciar o reino de Deus entre os homens e os fazer deles suas testemunhas. Essa verdade, ela está registrada, como já vimos também, e poderemos reafirmar, no capítulo 1, o versículo é o 16 e o 17, onde Marcos registra as palavras de Jesus, esses fatos, que Jesus vinha andando junto ao mar da Galileia e viu a Simão e André, eram dois irmãos, que estavam lançando as redes ao mar. Eles eram pescadores. E Jesus disse aos dois: vinde a mim, ou vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles prontamente deixaram as suas redes e o seguiram. Vamos ver em primeiro lugar que esses homens seguiram a Jesus para passar pelo processo, por um aprendizado e finalmente serem pescadores de homens. Eles ouviriam muito do Mestre Jesus, eles aprenderiam muito sobre o reino de Deus e também eles passariam por muitos testes aplicáveis às suas vidas, a fim de serem aprovados para serem as testemunhas do Evangelho do reino de Deus. E se você desejar, prezado professor, você quiser agregar ao seu estudo como subsídio e aplicar a lição que você vai ministrar, nós podemos retirar desse texto base, dessa parábola que é fundamental, essa parábola do semeador, nós podemos, conforme o Evangelho segundo escreveu Marcos, que nós acabamos de ler esse texto, nós podemos extrair aqui 3 princípios básicos relacionados a essa parábola fundante. Respectivamente, esses princípios básicos proferidos por Jesus, eles estarão sendo correlacionados aos 3 tópicos e objetivos dessa lição, os quais irão justificar o título para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Iremos mencionar então 3 princípios básicos. O primeiro é o princípio de sempre iniciando. Essa parábola do semeador nos mostra que existe esse princípio inserido nela, o princípio de sempre iniciando.
O segundo princípio é constantemente aprendendo. E o terceiro princípio é o princípio do profundamente seguro. Então podemos observar que há inserido esses princípios que está fundamentado na parábola do semeador. O primeiro princípio que nós falamos, ou seja, antes então de nós discorrermos sobre esses três princípios, é interessante que nós observarmos que o comentarista, ele orienta-nos que nós não podemos deixar de enfatizar que essa primeira parábola, conforme ela é explanada por essa lição, ela teve alguns objetivos básicos. Objetivos para tratar com os discípulos e a nós também, para que nós sejamos proclamadores do Evangelho. Em segundo lugar, essa parábola ela pode ser interpretada, segundo o comentarista, como a parábola do coração. Visto que as verdades espirituais que são reveladas por Jesus nessa parábola, elas nos direcionam, a nós refletirmos que os anunciadores, as testemunhas do reino de Deus, e bem como os ouvintes, as pessoas que irão ouvir, necessitamos todos passar primeiramente por uma mudança de coração, a fim de que nós possamos produzir os frutos da fé e também ao reino de Deus. Pois o nosso coração mostra como é o interior de cada pessoa. Algum tempo atrás eu fiz uma leitura de um artigo escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. E em um de seus escritos ele aborda sobre os propósitos do coração. Diz assim o referido pastor: os propósitos do seu coração são como águas profundas. E diz também o pastor Hernandes Dias Lopes: o lema do povo grego era: conhece-te a ti mesmo. Mas o homem não consegue conhecer a si mesmo de forma real. O homem, sem antes conhecer a Deus, não tem condições de conhecer a si mesmo. Porque nós somos seres que temos uma identidade oculta e misteriosa, até nós temos nossos olhos iluminados pela graça de Deus. Somente então, depois que nós conhecermos e trazermos à tona, somente então, depois que nós possamos conhecer a nós mesmos, é que nós trazemos à tona os propósitos do nosso coração. Diz ainda o pastor Hernandes Dias Lopes: é do conhecimento de Deus que conhecemos a nós mesmos. É quando o Espírito Santo nos sonda que nós sondamos a nós mesmos. É ao desabrochar para Deus que nós vamos mergulhar em nós mesmos para trazer à vista, à tona, os desígnios do nosso coração. Então essa parábola trata sobre os propósitos do coração do homem. E vamos ver que os desdobramentos dessas verdades, elas podem ser observadas nessa parábola, como sendo as respostas que nós vamos dar ao ouvir as palavras de Deus, ilustradas por Jesus, aos diferentes tipos de solos que são mencionados, e essas verdades podem ser aplicadas à nossa vida. Então vamos dar um preâmbulo, ou seja, como um subsídio desta lição. O primeiro princípio, vamos comentar o primeiro princípio, que é o princípio de sempre iniciando ao ouvir e também ao anunciar. O princípio está no capítulo 4, versículo 3 da nossa lição, como texto base. A palavra-chave é ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. Fato é que esse princípio de ouvir, sempre iniciando, ele vai estar intimamente ligado ao fator tempo, no que diz respeito ao tempo de Deus fazer com que os homens venham a conhecer, entender e entrar no reino de Deus. Nós podemos tomar por base esta verdade, conforme o próprio escritor Marcos registrou no capítulo 1 e versículo 15, que diz que quando Jesus vinha andando e pregando o evangelho do reino, e dizia:
O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, ou seja, voltem-se para as coisas de Deus e crede no Evangelho. Então nós vemos aqui duas palavras-chave importantes nessa parábola. Reino de Deus e o Evangelho. Agora, relacionado a esse tempo. Esse foi o tempo de começar o reino de Deus com aquela geração de ouvintes. E aquela geração de ouvintes deveria fazer o mesmo com as gerações futuras. Anunciar, ou seja, primeiro ouvir e depois anunciarem o reino de Deus. E a nossa geração também, ela está enquadrada nesse princípio. Esse princípio de sempre iniciando. Sempre iniciando o ouvir e sempre iniciando o anunciar o reino de Deus. E esse processo, ele está fundamentado em Jesus e por Jesus. E ele se deu da seguinte maneira, de acordo com diz aqui a parábola do semeador, o texto básico de Marcos. Vemos que a multidão e os discípulos, eles foram amorosamente convidados por Jesus Cristo para ouvi-lo. É o versículo 3, que chama a atenção para ouvir, e esse ouvir está relacionado à palavra de obedecer ou ter obediência, e também o versículo 9 do texto básico, que diz, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isto é, Jesus estava dizendo, aplique as minhas palavras para que vocês possam crer, obedecer e ter fé. Essa parábola também enseja que o ouvir pode mudar a visão que qualquer pessoa tem sobre o reino de Deus. E depois de ouvir, poderá gerar fé que é dada do reino de Deus, a fé que vem de Deus. E a visão mudada, ela muda a mente que é a sede da nossa alma. E a mente mudada pela fé, ela muda o nosso comportamento. E o comportamento mudado pela fé, ela muda o coração do homem. Agora a coisa bela, linda que a palavra faz, e o coração transformado pela palavra da fé, ela nos torna testemunhas do reino de Deus. Então nós podemos ratificar esse princípio, sempre iniciando, no texto bíblico dessa lição, é o versículo de número 11, onde Jesus diz aos seus discípulos, a vós é dado saber os mistérios, ou o segredo da iniciação, para que vocês percebam e entendam o reino de Deus. Mas as pessoas que estão de fora, essas coisas se dizem por parábola de Jesus. Ainda no versículo 12, uma continuidade para essas pessoas que estão de fora, Jesus Cristo diz as seguintes palavras, porque essas pessoas vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Jesus então estava ensinando aos seus discípulos que o reino de Deus, a sua compreensão, o entendimento, não vem através da capacidade humana. O reino de Deus não é entendido, percebido e ouvido através do atributo natural do homem. Não é um resultado das faculdades mentais que nós possuímos. Nem é também através da sabedoria, da nossa sabedoria, e nem tampouco dos juízos de valores que as pessoas fazem com relação ao reino de Deus. Então Jesus Cristo deixa bem claro aqui nesse princípio de sempre iniciando. O reino de Deus, ele é sobrenatural. Caso contrário, disse Jesus a seus discípulos, o reino de Deus não seria reino de Deus, seria reino dos homens. E se fosse reino dos homens, eles vendo, perceberiam o reino de Deus. Ouvindo, entenderiam. Se converteriam e seriam perdoados os seus pecados. Jesus então se posiciona com seus discípulos aqui para aquela multidão, dizendo assim, não haveria necessidade de que eu esteja entre vós para consumar o mistério da salvação. Por isso, ouçam e anunciem o reino de Deus. É uma coisa linda. Então esse princípio que está inserido nessa parábola
é para sempre iniciar. Ele vai nos remeter que, para que nós não venhamos esquecer de que nós somos considerados por Deus como filhos, filhos de adoção. E como filhinhos que nós somos considerados, nós não podemos nos apartar desse princípio de sempre estarmos ouvindo a palavra do reino de Deus. Os filhos têm que estar junto aos pais. Os filhinhos aprenderem, a crescerem, a tomarem conhecimento moral e de verdade são com os pais. E também há aqui uma percepção de que aquilo que nós ouvimos não deve estar sendo misturado com conceitos e sentimentos humanos. É somente através da palavra da fé, através da palavra boa, santa, justa, que é necessária para que nós sejamos suas testemunhas. Esse é o princípio do enraizamento profundo dessa preciosa semente em nosso coração. E como sendo uma única condição de nós entendermos, conhecermos e darmos fruto, como sendo um precioso solo, conforme Jesus ele fala na parábola do semeador, que é o versículo de número 20, e os que recebem a semente em boa terra são as que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto 1 a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É maravilhoso nós observarmos esse primeiro princípio inserido nessa parábola. O segundo princípio, queridos irmãos, que nós podemos correlacionar com o comentário bíblico desta lição, os tópico 2, é o princípio do constantemente aprendendo. Constantemente aprendendo a ouvir e anunciar a palavra de Deus. Na conformidade com o texto de Marcos, a partir do versículo 13 ao 19, onde Jesus começa dizendo, e disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto a caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então Jesus Cristo faz a primeira pergunta para os discípulos. A sós, não estava mais com a multidão. Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola? Eu vou revelar essa parábola para vocês, a fim de que vocês, entendendo essa parábola, vocês sejam iniciados a aprender, a entender as outras parábolas que vai descortinar para vocês os segredos do reino de Deus. E de que forma as pessoas irão ser afetadas quando elas ouvirão a vocês. Como as pessoas irão aplicar em suas vidas as ações do meu reino. E isso está a partir do versículo 14 até o versículo de número 19. Então percebamos aqui, querido professor, que esse princípio do constantemente aprendendo, Jesus também vai aplicar através da parábola da candeia, que é logo em sequência a parábola do semeador, conforme está registrado por Marcos, desse mesmo capítulo de número 4, a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 25. E considerando então nessa palavra que disse-lhe Jesus, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do velador? Ou debaixo da cama? Não vem. Antes para ser colocada no velador? Porque nada há encoberto que não seja manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe, atendei ao que ires ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Interessante que esta parábola da candeia, nós devemos considerar, em primeiro lugar, que a preciosa semente do reino de Deus, ela não irá produzir frutos se ela for lançada em diversos tipos de corações de ouvintes, que representam os tipos de solo que está registrado na parábola do semeador, como se fosse à beira do caminho, em terreno pedregoso ou entre os espinhos.
Então essa parábola soa como verdade espiritual de que a luz do Evangelho, ela vai revelar o que está oculto no coração do homem, conforme o versículo 22 da parábola da candeia. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para se ser descoberto. Então, queridos irmãos e professores, em segundo lugar, você pode então observar que onde as sementes que o semeador semeou, elas caíram nos tipos de solo ideal e elas vieram dar fruto. E observamos que essa palavra do semeador, ele fez uma avaliação dos resultados que foram obtidos do plantio e da colheita. Ele contabilizou, fez as contas do qual foi o retorno obtido em porcentagem, 30, 60, 100, na proporção exata da semente que foi plantada e semeada. E Jesus também faz aqui um referendamento de que o solo ideal pode ser melhorado para obter-se uma boa colheita. Então nós sabemos que a verdade espiritual é para que nós não sejamos superficiais no ouvirmos a palavra do Senhor. Nós somos desafiados por Jesus, ele faz aqui no versículo de número 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somos desafiados a sermos bons ouvintes, a nós colocarmos em prática o princípio do constantemente aprendendo. Se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça. Ou seja, dê mais atenção ao que ouvimos sobre o reino de Deus. É um desafio para nós examinarmos dia a dia esta palavra, examinarmos dia a dia as Escrituras e sermos como um lugar apropriado para a luz do Evangelho brilhar e também sermos como boa terra para que nós viemos dar fruto e que o semeador ele vai ter prazer de replantar este solo ideal com boas sementes, com novas sementes. Isso parece como sendo uma espécie de prêmio. Frutificou, deu fruto, uma boa terra, eu vou acrescentar mais frutos, mais semente para que dê mais frutos. Ou seja, quanto mais nós ouvirmos a palavra do Evangelho e também dividirmos aquilo que nós ouvimos, mais nos será dado, mais conhecimento e entendimento obteremos com respeito ao reino de Deus. Agora, nas mesmas proporções, nós poderemos anunciá-lo ou retê-lo. Ouvimos bastante e anunciamos, vamos receber mais para anunciar mais. Mas se nós retemos aquilo que nós ouvimos, ficarmos retido para nós e não anunciar, isso poderá ser nos tirado. E verdadeiramente nós somos aqui imbuídos, somos concitados a constantemente aprender. Aprender a ouvir e ao mesmo tempo aprender a anunciar. E esse princípio de constantemente aprendendo, ele vai continuar pela eternidade. Jesus Cristo mesmo disse essas palavras, as quais João, o evangelista, ele registrou no capítulo 17, no versículo 26, quando Jesus Cristo estava fazendo a sua oração sacerdotal ao Pai pelos seus discípulos. Jesus disse ao Pai: "E eu lhes fiz conhecer o seu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja." Nós vemos aqui o princípio do constantemente aprendendo. Então isso nos leva, queridos professores, a avaliarmos-nos como ouvintes da palavra de Deus. Como é que nós estamos considerando a aplicação da sua palavra em nossas vidas? Qual a medida, qual é a profundidade, qual o tratamento que estamos dando a ela? Consequentemente, a mesma medida que nós damos à palavra do Senhor, ao ouvir e anunciarmos, nós seremos medidos. Com medida, essa medida pode ser acrescida ou até mesmo tirada, como está registrado na parábola da candeia. Porque ao que tem, se lhe há dado,
e ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Nós vemos que a candeia é como um raio-x de Deus. E nós podemos reconsiderar esse princípio que Jesus Cristo, ele disse nas últimas instruções que ele deu aos seus discípulos, que também está registrado no capítulo 15 do Evangelho de João, em especial no capítulo 5, ele reitera, ele reconsidera esse princípio de nós estarmos constantemente aprendendo. Ele diz no capítulo 15 de João que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E no versículo 5 ele diz, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos estar em Cristo para nós estarmos constantemente aprendendo. E no versículo 8, ele diz, nisto é glorificado o meu Pai, para que vocês deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É uma coisa maravilhosa nós observarmos que a palavra do semeador, ela está numa similaridade com toda a Escritura, com todo o propósito que Cristo veio fazer aqui na Terra. Nós podemos concluir então esse comentário a partir do terceiro princípio, que nós já falamos, é o princípio de estarmos profundamente seguros. Então, o primeiro princípio é de sempre estarmos iniciando. O segundo princípio que nós extraímos dessa parábola é o princípio de constantemente aprendendo. E o terceiro princípio é profundamente seguro em ouvir e anunciar a palavra de Deus. Interessante que esse é o princípio da importância em nós obedecermos, em obedecermos às ordens dadas por Jesus, tanto de ouvirmos como também de anunciarmos. Nós somos considerados hoje como arautos do reino de Deus. Mas esse princípio também é o princípio da confiança. Estarmos sempre seguros em sempre iniciar, melhor, profundamente seguros em sempre iniciar e em constantemente aprender. Isso nós podemos estar de forma individual ou coletiva. Estamos produzindo o fruto da fé, da palavra que foi semeada em nosso coração? Ou porventura nós necessitamos de passarmos pelo primeiro teste, passarmos por uma prova de que nós aprendemos a lição? Assim como os discípulos passaram por esse teste. Nós vemos episódio que os discípulos também eles foram submetidos a um teste de fé. Se a palavra havia sido produzido fé no coração dos seus discípulos. Esse episódio está no mesmo capítulo 4, a partir do versículo de número 35 ao versículo 41. Jesus, ele convida os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Ele sabia que haveria ali uma grande tempestade. E ele foi na polpa do barco dormindo. E no percurso, nós conhecemos bem essa passagem, de que começou a ter uma grande tempestade, com um vento forte, o mar bravio. E os discípulos ficaram atemorizados com aquele fenômeno e foram acordar o mestre que estava dormindo na polpa do barco. E diziam, Jesus, Senhor, Jesus Mestre, não se dá que vamos morrer? Quando Jesus Cristo se despertou, ele não dirigiu uma palavra primeiro para os discípulos. Não estava preocupado com a tempestade, com o vento, com o mar bravio. Para o mar bravio e para a tempestade e para o vento, ele só disse uma palavra, aquieta-te e acalma. E houve bonança. Ele não estava preocupado com esse fenômeno. Jesus Cristo estava preocupado com o coração, com os corações dos seus discípulos. E aí ele lança uma pergunta para os discípulos, depois que ele acalmou o mar e acalmou o vento. Ele pergunta para eles, vocês não têm fé? Vocês são tímidos, estão com medo? Vocês não têm fé ainda? A minha palavra não produziu em vocês fé? Para vocês crerem e obedecerem? Aí os discípulos caíram em temor, reconheceram o poder da palavra de Jesus, que é o Criador, e disseram, versículo 41, mas quem é este que,
Até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, a natureza obedece às palavras do Criador. E os homens precisam passar por um processo de aprendizado, deixar que a palavra entre no coração e produza a fé. Esta é uma verdade que é o princípio de confiança. Nós devemos, queridos irmãos, estarmos profundamente seguros nas palavras que Jesus Cristo veio trazer a respeito do reino de Deus. Nós devemos estar conscientes que nós somos chamados para anunciarmos o Evangelho da paz. E nós devemos também estarmos seguros que o Evangelho é sempre boas novas de vida e de salvação. É uma verdade que o mundo em que nós vivemos, ele carece de uma transformação a partir do Evangelho. A partir do Evangelho, mas no coração do homem. E o homem só vai experimentar os benefícios do Evangelho quando a igreja realiza a sua missão de forma vibrante. Estarmos profundamente seguros é nós crermos e confiarmos que a nossa comissão de ganharmos almas está firmado na história de Jesus, que foi narrada pelos 4 evangelhos, que concorda com a verdade entre si, com a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. E também nós temos uma fé que as suas preciosas promessas da vinda do Espírito Santo, ela veio fazer operações maravilhosas que foram registradas, promessas dos evangelhos. E que depois disso foi se cumprida não no livro de Atos. O livro de Atos registra esses acontecimentos onde tudo começou a frutificar a semente que foi plantada. O cumprimento desta palavra começou nos apóstolos, naqueles mesmos apóstolos que são narrados nos evangelhos, medrosos, indecisos, mas agora a comissão foi dada para eles. E aqui ela é executada, mostrada em milagres nas pessoas através dos dons espirituais. E por isso, nós estamos profundamente seguros em ouvir e anunciarmos a palavra de Deus. Porque nós vemos e Lucas registra nos Atos dos Apóstolos que os primeiros discípulos, eles foram pescadores, pescaram multidões de pessoas com a rede do Evangelho. Foram chamados para serem pescadores de homens. E Atos dos Apóstolos registra essa veracidade, os frutos sendo recolhidos com a rede do Evangelho. Os vemos, os discípulos, como a luz do mundo e também como o sal da terra, registrado no livro de Atos. Lá nos Evangelhos, vemos o grão de trigo que caiu na terra, mas no Ato dos Apóstolos, nós vemos que ele deu muito fruto. Lá nos Evangelhos, é o grão de mostarda. É o grão de mostarda pequena, o pequeno grão de mostarda que foi semeado. Mas lá no Atos dos Apóstolos, e hoje nós podemos ver, é uma grande árvore que cresceu e, conforme diz o capítulo 4, versículo de número 31 e 32, é como o grão de mostarda que quando se semeia na terra, é menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Que maravilha! Então essa parábola do semeador, ela nos mostra nos evangelhos que lá nos evangelhos era o reino de Deus que estava próximo. Mas nós vemos hoje ele estabelecido através da igreja divulgadora da verdade. E por fim, também no livro no livro do Apocalipse, nós vemos o resultado desta semeadura. Capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse, diz que a igreja é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ou seja, a semente da sua palavra deu muito fruto. Mesmo assim, ainda é o nosso tempo de ouvirmos bem e semearmos bem. Desta feita, queridos irmãos, o mundo ele carece de uma transformação. E nós precisamos, de forma interiormente,
resolver essas questões entre a fé e a prática. É um desafio que não deixará o mundo cansado pelo Evangelho. Hoje o mundo está cansado de ouvir o Evangelho. Mas o Evangelho da grande comissão dada por Jesus, que se preocupa com a alma do indivíduo e tem proposta para a eternidade, ele é inteiro e integral. Ele não vai cansar a humanidade. E o que cansa é circunstancial. Ele é partido por intenções e conveniências pessoais daquele que prega. É um evangelho humanista, um evangelho legalista, revolucionário, socialista, capitalista ou histórico. Disso o mundo está cheio. Através das religiões, das místicas, das religiões sincréticas, dos mercadológicos da fé, né? Que faz da fé uma mercadoria, faz com que as pessoas se cansem do evangelho. Mas nós somos chamados para que muitos povos experimentem o evangelho genuíno. E então foi criado um vácuo, um vazio, um abismo entre as gerações sem conhecer e se agradar com o evangelho da paz. Uma frase que devemos firmar: o evangelho é sempre novo. Ele é sempre novo. É boas novas. Não podemos sermos egocêntricos. Não podemos nos fecharmos e deixarmos de anunciarmos aquilo que nós ouvimos. Não podemos sermos míopes de forma como igreja. Nós não podemos ver somente aquilo que está de perto. Devemos ter uma visão maior. Devemos ter aí com que a agenda de Deus ela é ampla, ela tem muito para nós fazermos. E também não podemos ser indiferentes com a grande comissão que nos foi dada. Portanto, queridos, amados irmãos, nós temos essa comissão dada por Jesus. E essa parábola do semeador, ela nos chama a atenção para que nós sejamos bons ouvintes e bons comunicadores da palavra de Deus, do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.